5 pães, 2 peixes e uma multidão com fome. Sim, Jesus tinha um problema. Vinheta. Lá em Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21, a gente tem a passagem da multiplicação dos pães e peixes. Eu vou fazer a leitura e depois faço uma reflexão em cima dessa passagem. E Jesus, ouvindo, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ele, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora já é avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. E Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traze aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos seus discípulos, e os seus discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se também. Sobejaram 12 alcofas cheias, sobraram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Bom, pessoal, aqui nessa passagem a gente tem o comportamento de Jesus diante de um problema. E aí eu quero trazer uma reflexão aqui de como a gente deve se comportar diante de um deserto, de uma problemática. Como a gente vai imitar Jesus dentro do nosso deserto. Jesus estava ali com uma multidão, onde ele estava pregando, ele estava alimentando espiritualmente essas pessoas. Já fazia mais ou menos uns 2 dias que a multidão estava ouvindo ele. E claro que a fome física surgiu. A primeira coisa que a gente observa é que Jesus, ele não entrou em desespero. Ele percebeu que os seus discípulos estavam preocupados, desesperados, nervosos, querendo que ele mandasse as pessoas embora. Então, a vibração dos discípulos já tinha caído. Jesus estava ali pregando para a multidão e ele já percebeu na atmosfera, o zum, zum, zum dos seus discípulos desesperados. E ele, como líder, como mestre, ele não pode abaixar a sua vibração diante do problema. Então, ele tomou para si a responsabilidade. Sim, essas pessoas, elas estão aqui já faz 2 dias ouvindo a pregação e é culpa minha que elas estão com fome, fome física. Até agora eu alimentei eles de forma espiritual, mas é chegado o momento de dar o alimento físico para essas pessoas. Então Jesus, ele não se desespera diante do problema e ele toma para si a responsabilidade. Esse problema aqui foi eu que causei. Então eu vou buscar a solução. Ele não entra no furacão, nessa baixa vibração dos seus discípulos. E é muito importante a gente fazer uma observação aqui em relação aos discípulos. Jesus,
ele dá a oportunidade dos discípulos solucionarem o problema. No versículo 16, isso fica claro. Eles não precisam ir embora. Dá-lhe vós o que comer. Vocês caminham comigo já faz meses. Vocês já vivenciaram diversos milagres. Eu sou o mestre de vocês. E a única coisa que eu exijo é fé. Então vão, dê de comer ao povo. Mas os discípulos, mesmo caminhando com Jesus a todo esse tempo, ainda não acreditava, não confiava no poder que carregava dentro de si. Por quê? Se eles confiassem e acreditassem, qual seria a postura? Serenar o coração, se acalmar, confiar que a solução ia surgir, a solução iria aparecer. Então Jesus dá essa oportunidade deles resolverem. Mas ao mesmo tempo, o mestre percebe que eles estão preocupados, nervosos, com medo. E o medo não pertence ao todo. O medo pertence à dualidade. Então não tinha como os discípulos dele solucionarem aquele problema, mesmo ele dando carta branca para eles resolverem. Então Jesus não se desespera, toma para si a problemática, lidera toda a situação. O que a gente tem? A gente tem 5 pães, 2 peixes, tragam aqui, tragam os cestos, separem as pessoas, organizem as pessoas. Então ele lidera toda a situação, a todo momento, com paz, com serenidade, com calma. E é assim que a gente deve se comportar diante de um deserto. Ele não reclama da situação. Ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu só tenho 5 pães, 2 peixes. Nossa, por que isso? Que dificuldade! Eu não vou conseguir resolver isso. Não, em nenhum momento Jesus reclama. Pelo contrário, ele agradece pelo que tem e ele trabalha com o que tem. Ele olha o cenário dele em volta, ok, eu tenho 5 pães, 2 peixes, ok, é isso aqui que eu tenho para trabalhar. Eu agradeço por isso. Eu abençoo esse alimento e oriento os meus discípulos, como líder da situação, a dividir, né, a cortar, picar esse pão e esse peixe e colocar de volta no cesto. O mesmo deve ser com a gente. Olhar o cenário em volta, não reclamar, tomar para si a responsabilidade. Sim, eu que criei esse problema, então eu vou solucionar esse problema. Sou grata pelo que tenho e vou trabalhar com o que tenho para solucionar essa questão. Essa é a postura de Jesus. Jesus, ele abençoa o alimento, então ele agradece. Existe ali a gratidão, mesmo em um momento de dificuldade, de problemática, existia um problema, mesmo assim surge a gratidão no coração de Jesus. Isso também é muito importante quando a gente está passando por um problema. Agradecer, ser grato, independente da situação. Olha em volta do seu cenário, observa o que você tem de bom dentro desse deserto e agradeça. E ao mesmo tempo que Jesus ele agradece, ele se coloca totalmente dependente de Deus para solucionar essa questão. Senhor, muito obrigada por esse pão, por esse peixe. Discípulos, piquem o pão, o peixe, coloca de volta no cesto. E quando a gente assiste a série
The Chosen na Netflix, a gente vê ele orientando que os discípulos coloquem, né, de volta o pão e o peixe no cesto, e ele volta a pregar. É a total confiança no Pai. Ele volta a pregar como se não tivesse problema nenhum, como se o problema já estivesse solucionado. Essa é a palavra. Ele se retira e vai em direção à multidão, continua a pregação com o sentimento de que já está solucionado, já está feito, já está resolvido. E é isso que deve brotar dentro do nosso coração diante de uma problemática. Eu sou totalmente dependente de Deus. Deus sabe a melhor solução, o melhor caminho, a melhor saída. Eu vou agradecer, vou fazer a minha parte. Não vou reclamar, não vou me queixar, vou me posicionar, vou colocar em mim a responsabilidade. Não sou vítima. Eu criei esse problema. E na série Jesus Fala, eu alimentei esse povo até agora espiritualmente e eles estão com fome e a culpa é minha, né? Porque eles estão aqui me ouvindo. Então tomou para si a responsabilidade. Percebe como Jesus ele é o modelo perfeito a ser seguido? Dentro de uma pequena passagem, a gente sabe exatamente como se comportar diante de um problema. Ser imitador de Jesus nos dias atuais. A oração, quando Jesus levanta, né, o pão ali, o peixe, e agradece, ele está se colocando como um canal para o todo trabalhar, para que aconteça um milagre. E é um pedido pensando no coletivo, porque Jesus ele veio caminhar aqui para pensar no coletivo. E quando a gente faz uma oração que a gente busca algo que vai favorecer muitas pessoas, essa oração ela é mais fácil de ser atendida. Então, se você ora pensando em como ajudar morador de rua, uma ONG, animais de ruas, se você está buscando pensar no coletivo, oração que vai beneficiar muitas pessoas, essa oração ela é mais fácil de ser atendida, porque você está sendo realmente um imitador de Jesus. Então, na série, Jesus sai e volta a pregar com o sentimento de que já aconteceu. O cesto está cheio. Alimenta o povo. Eu vou continuar pregando aqui. E é o que acontece. Os discípulos abrem os cestos, e ali acontece a multiplicação. Todos são alimentados, todos são saciados e ainda sobra alimento. Esse é o poder da oração que é pensada no coletivo, em um bem maior. Meu Deus, eu quero montar uma ONG. Meu Deus, eu quero trabalhar com morador de rua. Meu Deus, eu quero montar algo que vai favorecer os animais de rua. Essas orações, elas são muito poderosas. Então, esse vídeo aqui é para falar da forma como a gente deve se comportar diante de um deserto, sempre olhar para Jesus. Como que Jesus se comportou diante de um problema, diante de um desafio? O que ele fez? Qual foi a postura dele? Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.